Sexta-feira, na oitava da Páscoa, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este canal de evangelização. Por favor, se inscreva no canal, já clique em gostei e depois, para me ajudar, deixe um comentário. Queridos, tomemos o evangelho que está em João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos ainda vivendo a alegria da oitava da Páscoa. Ou seja, como já tenho dito nesses dias, a igreja prolonga por 8 dias a grande alegria da ressurreição, como se fosse um único grande dia, que vai culminar no próximo domingo, com o Domingo da Misericórdia. E o evangelho de hoje, meus irmãos, nos mostra algo muito bonito. Jesus ressuscitado vai ao encontro dos discípulos, mas veja, ele vai ao encontro dos discípulos onde tudo começou, ou seja, ele vai ali no primeiro encontro. Jesus vai ao primeiro amor entre ele e os discípulos. E esse detalhe não é por acaso. Jesus quer, meus irmãos, ressuscitar a fé de Pedro e dos outros discípulos. E veja que o evangelho começa dizendo, no versículo 3, onde o próprio apóstolo Pedro vai dizer: Eu vou pescar. Ele diz: Eu vou pescar. Ou seja, meus irmãos, Pedro decide voltar a pescar. E os outros discípulos vão com ele. Isso é muito significativo, não é só um dado, um fato que eles estão fazendo ali, não. Vejam, meus irmãos, que depois da morte de Jesus, que nós acabamos de celebrar na Sexta-feira da Paixão, eles estavam confusos, eles estavam inseguros, estavam com medo. Olha, mesmo tendo ouvido falar da ressurreição de Jesus Cristo, a fé de Pedro e a fé dos outros discípulos ainda era muito frágil. Então Pedro fez algo muito humano que todos nós talvez faríamos. Ele volta para o que fazia antes de conhecer Jesus. E veja, quantas vezes nós também fazemos isso? Quando nós enfrentamos uma dor familiar, quando surge uma decepção na nossa vida, quando a nossa oração esfria, quando a fé parece que está distante de nós. Veja que parece que nós queremos voltar, entre aspas, à pesca antiga. Nós voltamos aos velhos hábitos, nós voltamos às velhas manias, aos velhos pecados. Nós cedemos ao desânimo, nós cedemos a uma vida sem entusiasmo espiritual. Mas veja, meus irmãos, que o Evangelho diz algo muito importante no versículo 3.
pescaram a noite inteira, mas não apanharam nada. Então veja, meus irmãos, como isso é importante. Sem Jesus Cristo, o esforço deles foi enorme, pescaram a noite inteira, mas o resultado foi o quê? Foi vazio, não pescaram nada. Veja que sem Jesus nós trabalhamos muito, e claro, nós trabalhamos muito de forma até frenética, mas vai indo, sem Jesus vai faltando sentido na nossa vida. Sem Jesus, nós até conseguimos coisas, nós temos conquistas, mas vai faltar alegria. Do que adianta ter tudo se falta Jesus Cristo? Então, meus irmãos, acontece algo muito bonito. O Evangelho diz lá no versículo 4, ao amanhecer, Jesus estava na margem. Olha, veja isso, Jesus aparece no mesmo cenário do primeiro chamado de Pedro. Vocês se lembram? Justamente lá atrás, quando Jesus Cristo, passando à beira do mar da Galileia, chamou Pedro, mandou ele lançar as redes, a pesca milagrosa aconteceu. Então veja que a mesma coisa que acontece, o lago, a pesca, a madrugada, tudo lembra aquele começo, ou seja, Jesus está levando Pedro e também os outros discípulos de volta ao primeiro amor, ao primeiro contato com ele. Porque Jesus sabe que para ressuscitar a fé de alguém, às vezes é preciso voltar lá no começo. Meus irmãos, talvez hoje Jesus também esteja fazendo isso conosco, nesta oitava da Páscoa. Meu irmão, voltar à alegria da primeira comunhão. Quem não se lembra da sua primeira comunhão com alegria, da crisma, aquele encontro de jovens, aquele dia da catequese. Olha, voltar a uma fé simples da infância, quando nós costumávamos rezar um Santo Anjo da Guarda, voltar ao entusiasmo do início da vocação, eu enquanto sacerdote, talvez você enquanto homem, mulher, casado, e nisso voltar ao início do casamento, relembrar por que vocês se casaram, o que motivou o matrimônio de vocês, voltar ao fervor das primeiras experiências com Deus, e talvez lá quando você fez um primeiro retiro, quando você entrou na igreja pela primeira vez. Meus irmãos, Jesus não desiste. E ele volta onde tudo começou. Então, meus irmãos, perceba que Jesus faz uma pergunta muito simples e ao mesmo tempo muito profunda no versículo 5. Filhos, tendes alguma coisa para comer? E qual é a resposta deles? Não, não temos. Meus irmãos, veja que essa pergunta mostra uma realidade, que sem Jesus a rede está vazia. Então, no versículo 6, Jesus diz: lançai a rede à direita da barca e achareis. Então, meus irmãos, eles obedeceram, eles simplesmente obedeceram, eles lançam a rede e acontece o milagre. Uma pesca abundante. De quantos peixes? 153 grandes peixes. Isso também lembra o primeiro encontro de Pedro com Jesus. Jesus está aqui, meus irmãos, recriando aquela cena do primeiro encontro. Jesus está dizendo, até sem palavras: Pedro, lembra quando você me conheceu? Lembra, Pedro, quando você confiou em mim? Pedro, volte para mim, volte ao seu primeiro amor. Pedro, não deixe que o desânimo da cruz, que a aparência de morte, tire a sua esperança. Pedro, não permita que esta noite escura que está envolvendo seu coração seja permanente. Pedro, volta para mim. Talvez, meu irmão, eu tenho certeza, talvez não, que Jesus está falando para você, citando o seu nome neste momento e dizendo: você lembra quando você me conheceu? Você lembra quando você confiou em mim? Você lembra do seu primeiro amor comigo? Meus irmãos, isso nós precisamos o tempo todo recomeçar, olhar para Jesus outra vez. Então veja que nesse momento acontece algo muito bonito no versículo 7. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Meus irmãos, João reconhece primeiro, mas veja qual é a reação? Pedro reage depois. Isso mostra algo muito importante, que às vezes a nossa fé é sustentada pela fé dos outros. Quem que não teve a fé sustentada pela mãe, talvez pelo pai, pela avó, pelo avô, pelo catequista? E João ajuda Pedro a enxergar. Nós precisamos muitas vezes de pessoas de fé que nos ajude a enxergar. Talvez Pedro estava cansado, talvez ainda estava ferido pela negação. Vocês lembram que Pedro negou Jesus por 3 vezes numa noite só? Por 3 vezes. Mas João percebe primeiro e diz: é o Senhor. Meus irmãos, quantas vezes também na nossa vida acontece algo semelhante? Um familiar que nos anima, mãe, pai, avô, avó, irmão, um amigo que nos convida para a missa, às vezes não é nem dentro de casa, mas é um colega, é alguém que você às vezes não dava nada e essa pessoa te chama para a missa, um sacerdote que nos orienta, um testemunho que às vezes a gente escuta até na internet ou dentro das nossas casas, que reacende a nossa fé. Meus irmãos, Deus usa de pessoas, de momentos, para nos ajudar
a reconhecer que Ele está presente na nossa vida, que Ele não nos abandonou. Então, veja que quando Pedro escuta "é o Senhor", o Evangelho nos mostra que ele se joga na água e vai ao encontro de Jesus. Veja que Pedro não espera a barca chegar, ele quer ir logo ao encontro do Senhor. Isso é o primeiro amor voltando. Isso é o primeiro amor que está gritando dentro de Pedro. Pedro havia negado Jesus, mas Jesus não rejeita Pedro. Jesus o chama de volta. Aquele gesto é o novo chamado de Pedro, e assim também é na nossa vida. Mesmo quando nós falhamos, Jesus volta a nos reencontrar, meus irmãos. Jesus quer te reencontrar o tempo todo. E quando chega à margem, ainda algo mais bonito acontece no versículo 9. Viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Veja que Jesus já havia preparado tudo. Ele não apenas chama, mas também ele acolhe. Jesus é muito carinhoso com a gente. Jesus alimenta a fé dos discípulos. Jesus fortalece eles. Jesus ressuscita o seu coração. Então, meus irmãos, o versículo 14 vai dizer: foi a terceira vez que Jesus ressuscitado apareceu aos discípulos. Ou seja, Jesus insiste. Ele volta para te buscar. Ele não desiste. Nós vamos ver neste domingo como Jesus é bondoso com São Tomé. Ele volta a reencontrar os discípulos por causa de São Tomé, que não estava com eles naquele dia. Então, meus irmãos, que nessa oitava da Páscoa, Jesus, ele quer ressuscitar a sua fé e a minha fé. Talvez você esteja com a fé cansada, com tantos problemas dentro de casa, com desânimo espiritual, com dúvidas no coração, mas hoje Jesus está dizendo: meu filho, volte ao primeiro amor, volte ao primeiro encontro comigo, volte à alegria de caminhar comigo. E talvez, meus irmãos, você precise ouvir alguém dizendo como João: é o Senhor. E eu estou dizendo: meu filho, minha filha, é o Senhor, é hoje, é nessa palavra. É talvez na missa que você vai participar hoje, é neste tempo pascal. É o Senhor, volta para Ele, meu filho, volta para Ele, minha filha. É o Senhor e Ele te espera. Amém. Escreva aqui nos comentários: é o Senhor. Mais uma vez, é o Senhor. E assim nós vamos reanimando a nossa fé. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei e mandar essa palavra para frente. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.